Bom dia, bom dia, professores da Universidade Federal do Piauí. Aqui nós somos o grupo 4 da disciplina Negociação e Arbitragem. O nosso grupo é composto dos seguintes componentes: André Leal, Camerina Paula, Camila Kelly, Daniel Silva e Valderson. Nós vamos falar da negociação e arbitragem no setor público. Negociação e setor público é de natureza da atividade do agente público envolver-se com diversas matérias que demandam negociação. Certamente você já ouviu falar das agências reguladoras, autarquias especiais responsáveis pela regulamentação e fiscalização das condições de oferta de muitos dentre os serviços públicos, o que as leva, a maioria das vezes, a atuar como agente de intermediação entre partes que apresentam, numa visão mais imediatista, interesses contrários, o governo, as empresas concessionárias e os usuários. O alto escalão do Poder Executivo, com frequência, é demandado para dar esclarecimento e convencer os parlamentares antes de, de estes se manifestarem e votarem acerca dos projetos que os primeiros submetem os segundos. E assim, vamos dar continuidade com a Camila falando a respeito por exemplo, dos exemplos que nós vamos ver nesse assunto de arbitragem e negociação. A Camila vai falar a respeito, vai conseguir, ou melhor, continuar falando a respeito. Bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Só dando continuidade aqui ao que a Camerina ela já explanou um pouquinho no slide anterior, a gente vai trazer aqui um exemplo, né? Imagine que você é dirigente de uma fundação hospitalar ou de qualquer outra entidade de administração pública indireta, né? Na qual, por algumas circunstâncias, os servidores eles ameaçam, por exemplo, fazer uma greve. Sendo você, né, o incumbido, o responsável de negociar as condições que possam evitar esse desfecho, né? No caso, você vai negociar para evitar que seja deflagrada aquela greve, né? Naquele ambiente, naquela entidade. Parece, pois, evidente que no setor público, mais que até no ambiente privado, né, corporativo, as circunstâncias, elas demandam ainda mais do agente público, né? O domínio de técnicas, competências e habilidades negociais, né? Ou seja, o gestor público, ele tem que ter um controle, né? No caso, digamos, um conhecimento em si, um controle maior das técnicas, competências e habilidades negociais também. O agente público, nas suas mais variadas espécies, historicamente, ele tem sido aí um interlocutor natural, né, na solução dos conflitos que surgem na sociedade. Olá, prezados. Meu nome é Daniel da Silva de Souza, acadêmico do sétimo período do curso de Administração Pública. Aproveitar a oportunidade para saudar todos os presentes, né? E vamos dando continuidade aqui após a fala da Camila. Vamos explanar um pouco mais sobre o segundo exemplo, ao qual se descreve da seguinte maneira: o arranjo federativo que caracteriza o Estado brasileiro,
exige que as respectivas áreas de competências estabelecidas na nossa CF 88, né, que é a nossa Constituição Federal, que elas sejam obedecidas. Todavia, muitas políticas públicas, sobretudo as referentes à oferta de serviços públicos, ao acesso aos direitos sociais, a exemplo da educação, saúde e etc., né? Também existe também o direito à moradia, ao lazer, não mencionado aqui, mas que trazemos para maior entendimento de todos. Ou seja, bem como as que envolvem o estabelecimento de infraestrutura. Podemos citar estradas, saneamento, etc. Demanda um trabalho consorciado, ou seja, todos esses serviços, pessoal, ele demanda um trabalho consorciado dos três níveis de governo. Quando nós nos referimos aqui aos níveis de governo, nós estamos nos referindo basicamente a nível federal, estadual e municipal. Esses são os três níveis de governo. Isso somente se obtém após muita negociação para alcançar o consenso em torno de um conjunto mínimo de condições a ser contratado. Decorre do arranjo federativo, mas também da própria natureza de determinadas matérias, que a gestão se organiza na forma de arranjo matricial, a exemplo do que se identifica nas áreas de saúde e do meio ambiente, o que também remetem à necessidade de negociar. Ou seja, pessoal, ele cita aqui, né, basicamente as garantias que a nossa CF 88, né, nossa Constituição Federal, elas nos garantem, né? Não é do conhecimento, pode não ser do conhecimento, eu acredito que seja de alguns, mas a Constituição Federal, lá no seu artigo 196, né, ela menciona lá o direito à saúde, né, da seguinte maneira, né, a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas, que visam a redução de risco de doenças e de outros agravos. Não menos importante, nós podemos dizer aqui que a Constituição Federal, a CF 88, né, ela frisa bem que o acesso à saúde deve ser universal e igualitário a todos, entendeu? As ações de serviço para sua promoção, proteção e recuperação, ou seja, o acesso à saúde perante a Constituição Federal, ele deve ser entendido como um acesso universal e igualitário a todos, né? E assim a gente finaliza esse segundo exemplo aí. O André dará. Olá, meu nome é André Leal e darei continuidade à apresentação do nosso seminário. Decorre do arranjo federativo, mas também da própria natureza de determinadas matérias, que a gestão se organiza na forma de arranjo matricial. É exemplo do que se identifica nas áreas da saúde e do meio ambiente, o que também remete à necessidade de negociar. Além disso, as metas, os recursos e a distribuição de responsabilidades, de regra, são negociados e acordados em ambientes colegiados. Exemplo dos conselhos, com muitos integrantes representando os mais diversos segmentos da sociedade, o que ressalta a importância da habilidade negocial. Encerro por aqui a minha participação. Conforme visto, há tanto negociações no setor público, talvez até demais, quando existe no ambiente privado e corporativo. Daí a relevância de conhecer sua semelhança e diferenças. Embora haja semelhança em muitos aspectos, elas distintas pela indispensável obediência do agente público ao princípio da legalidade. Assim, quando a mesma, além de todos as competências já citadas e da necessidade do gestor do processo, o negociando deve ter muito claro antes de decidir sobre os termos do acordo, afinal, quais os limites permitidos pelo marco legal. Caso contrário, o acordo, ainda que acertados pela parte, poderá e pode um terceiro ser reclamado junto ao poder jurídico.